Isso dá-nos imensa responsabilidade. Permita-me, mesmo que não seja o segundo partido mais votado, o senhor tem uma subida enorme. E, portanto, é nessa circunstância é evidente, que falamos, não é? Mas isso é uma evidência e, do ponto de vista político, houve 2 partidos que, em conjunto, ditaram a queda do executivo de Luís Montenegro. A uns, os portugueses penalizaram, e bastante, a outros deram a liderança da oposição. Repito, amanhã teremos que confirmar isto, mas segundo tudo indica. E isto é um sinal claro, que querem que haja uma alternativa. E, portanto, a nossa responsabilidade aumentou muito quando deixamos de ser o terceiro partido, ou o quarto, ou o quinto, e passamos a ser o partido que deve ser alternativo ao governo. Ou seja, que tem a responsabilidade de estar preparado para liderar um governo caso esse momento chegue. É assim que eu interpreto os resultados. Acho que é assim que o país deve interpretar os resultados, e com normalidade e com naturalidade. O facto de termos um grande resultado na imigração, eu estive lá em muitos destes círculos, eu vi o descontentamento que existia com a corrupção, mesmo com a imigração. Eu hoje ouvi até aqui na SIC Notícias pessoas dizer que não compreendiam como é que os nossos imigrantes que estão lá fora votam num partido como o Chega. Votam porque sabem onde lhes levou os partidos como ao PS e ao PSD nos vários países da Europa, levaram-nos ao empobrecimento. André Ventura, mas estamos já a saltar muitos temas. Deixe-me fazer aqui uma linha de raciocínio. A questão, falo-lhe da revisão da Constituição, porque é algo que está a fazer alguma confusão a muitas pessoas, porque é que essa é a sua prioridade. Aproveitar desde logo uma maioria de direita para fazer isso. E fez uma pergunta e eu estava-lhe a falar da responsabilidade. A revisão constitucional, para quem nos vê em casa, se dissermos assim, olha, o Chega, com este resultado, o que vai fazer é uma revisão constitucional. De facto, não é a prioridade da vida das pessoas. Quer dizer, quem ganha pensões de miséria, quem ganha salários baixos, quem vive em bairros de violência, essa não é a prioridade deles. Porém, a Constituição pode fazer coisas. E eu dei um exemplo que acho que é mesmo importante em termos de revisão constitucional, porque mostra a coerência dos partidos. Eu defendi, desde que sou deputado único, portanto, estamos ainda a falar há algum tempo atrás, o Chega só tinha um deputado, que era eu. 6 anos. O que devíamos ter menos deputados na Assembleia da República. E havia muita gente que dizia assim, você só defende isso porque é só um e os outros é que vão perder muito. Pois bem, o Chega agora é, repito, segundo tudo indica, a segunda maior força do Parlamento. Nós queremos reduzir deputados, isso tem que ser feito na Constituição. Queremos reduzir deputados e eu até disse outra coisa. O Chega está disposto a reduzir os seus deputados para ter menos deputados na Assembleia da República. Várias coisas aqui sobre o que o Ventura diz, eu deixei-o responder mais tempo. A revisão da Constituição. O Ventura toca num ponto importante, que é, do ponto de vista do cotidiano, da influência que a alteração da Constituição tem na vida das pessoas, na opinião pública, ou pelo menos no modus vivendi e prático do dia-a-dia, não influencia diretamente. Contudo, indiretamente, tem grande influência. Por exemplo, está escrito na Constituição que deve ser o Estado a incentivar as empresas a produzir e não sei o que mais. Claramente cria um dogma ideológico que não é favorável a que as empresas possam prosperar num regime económico mais atrativo em Portugal. Uma economia vibrante, nem sequer as empresas em si, nem sequer querem ouvir falar do Estado. Quanto mais o Estado a impulsionar o que é que seja. Portanto, não é por aí. O André Ventura fala da diminuição do peso do Estado, não tanto na questão económica aqui neste exemplo que ele dá, mas do ponto de vista institucional, que eu concordo plenamente. Nós temos deputados a mais na Assembleia da República. Eu já tive conversas com alguns deputados de diferentes partidos que às vezes até me dizem, pá, às vezes um gajo nem sabe o que é que está a votar na Assembleia da República. Nem sabe o que é que se está a votar. Mas nem sei. Houve algumas legislaturas. Na última legislatura, creio que 2022 a 2024, houve algumas dezenas de deputados que na legislatura inteira não abriram uma única vez a boca no plenário, não falaram uma única vez no púlpito. Portanto, não é preciso tantos números de deputados. E a questão é, os deputados em si, o número de deputados, acaba por ser uma questão, obviamente, de corte de gasto público, claramente, mas acaba por ser mais um simbolismo do que outra coisa qualquer, porque aquilo que se vai aplicar à redução do número de deputados tem que se aplicar também à redução do peso da administração pública sobre a economia e a sociedade portuguesa. Há demasiado tacho. E eu sei que, enfim, há quem diga que não e etc. Mas há, não é? É inconcebível como é que os serviços públicos em Portugal nunca estiveram tão mal como estão agora e tivemos um incremento de 100 mil funcionários públicos nos últimos 8 ou 9 anos. Portanto, o número de trabalhadores aumenta na função pública, mas a qualidade do serviço diminui. Portanto, se isto não é falta de eficiência e claramente um gritar de necessidade para alterar o sistema de organização da própria administração pública em Portugal, que parte também dessa visão constitucional, então eu não sei o que é. Portanto, eu espero bem que a AD, a Iniciativa Liberal e o Chega o façam. Eu acho que o Chega e a Iniciativa Liberal têm vontade para o fazer. Têm vontade política. A AD, se me perguntarem, acho que não. A AD sofre de uma dependência histórica que acabou. O país está virado para a frente, para lá de 2025,
e a AD, o PS e os restantes partidos, que não os novos, nomeadamente a Iniciativa Liberal e o Chega, estão presos em 1974. O 1974 acabou. É giro e tal e coisa, passámos a democracia porreiro, mas isso já lá vai, 50 e tal anos. 50 e tal anos. A maior parte da população portuguesa, eu arriscar-me a dizer, não tenho aqui os números demográficos, mas já nasceu depois do 25 de Abril. Portanto, o país tem que ser visto de outra forma, para a frente, porque para trás já não volta. O senhor sabe Já agora, só um pormenor. Eu vi que entrou muita gente agora, mas mesmo muita gente. Metam like, muito importante, e subscrevam o canal. Estamos a caminhar para os 200 mil. Subscrevam o canal, faltam 6 mil subscritores, mais coisa menos coisa. Portanto, subscrevam e partilhem também a live. que não é isso que traz o receio de muitas pessoas. Há muitas pessoas que acham que a Constituição é, no fundo, o último garante de grandes liberdades, direitos e garantias que o Chega tomará de assalto de alguma Não, mas forma. isso Mas pode serenar esses Claro que receios? sim, primeiro, porque sou um democrata de coração e acredito na democracia. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós queremos reduzir deputados, acabar com esta história de que há um limite de penas, que é 25 anos, que é se eu matar a si ou a todos os que aqui estão, a minha pena é a mesma. Isto pode ser feito na Constituição. Isto é atentar contra as liberdades. Nós temos, por exemplo, prisão perpétua em 35 países da Europa. Todos eles, estes países a que me refiro, a grande maioria deles democráticos, com direitos humanos. Bom, não me parece que seja grave. Querer o crime de enriquecimento ilícito. O Tribunal Constitucional já disse várias vezes que esbarrava na Constituição. Pois bem, eu não compreendo como é que políticos e outros chegam a Lisboa sem nada e se tornam milionários ou multimilionários. Isto é atentar contra as liberdades das pessoas. A mudança que nós queremos fazer na Constituição é uma mudança para permitir que a Constituição deixe de ser a casa dos socialistas e dos comunistas que fizeram a revolução, alguns deles, e que conseguiram moldar o país à sua imagem no pós-revolução. Começando por eliminar a própria palavra. Não é? Sim, porque, ouça, faz sentido estarmos a caminhar para o socialismo na Constituição. Nós não temos nem que caminhar nem para o Chega, nem para o PSD, nem para o PS. Nós temos que caminhar para o futuro e para o desenvolvimento. Eu quero uma Constituição que permita que todos, eu, o Rodrigo, estes senhores que trabalham aqui, todos nos sintamos representados na Constituição. Isso não é querer atacar nenhuma liberdade. Isso é querer uma Constituição de liberdade. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que ter, e eu também não menti às pessoas, porque eu disse várias vezes na campanha eleitoral, que ninguém vote em mim ao engano. Que ninguém vote em mim ao engano. Que ninguém vote no Chega ao engano. Sim, queremos penas mais duras para os crimes. Sim, queremos que a corrupção entre numa nova fase de combate e seja efetivamente combatida. E que haja confisco de bens a quem desviou dinheiro. Sim, olha, vou-lhe dar um exemplo. A neutralidade ideológica da Constituição. A questão de que a educação não deve caber às escolas, no sentido do Estado, mas às famílias. Ou seja, eu quero que a Constituição o que diga é isto. Nós protegemos a vossa liberdade, os vossos direitos, nós protegemos o vosso património, a vossa propriedade, vocês sejam cidadãos livres, dinâmicos, e criem um país livre e desenvolvido. No fundo é isso. É curioso que o Ventura tenha esta abordagem, porque nós vamos ouvir claramente várias vezes, e já ouvimos a esquerda dizer que o Chega, a AD, a IEL quer retirar direitos, liberdades e garantias. Mas, em primeiro lugar, tirando o direito à fome, que garantia é que o socialismo deu a nível histórico? O socialismo puro. O socialismo puro, que garantia é que deu? Além de poder claramente autocrático ou até totalitário, fome, miséria e perseguição política. Além disso, o que é que deu? Primeiro ponto. Segundo ponto. Os aspectos que o Ventura aqui coloca, eu não vejo nada, mas absolutamente nada de radical. Reduzir o número de deputados, o drama. Não, é que reparem, se fizerem um drama de reduzir deputados, só lhe estão a dar razão quando ele diz que vocês só querem atalhos. É que literalmente só lhes estão a dar razão. Terceiro ponto. Prisão perpétua. A maior parte dos países democráticos tem prisão perpétua. Ainda hoje ouvi a Catarina Martins a dizer a dignidade da pessoa humana. Ouça, com todo o respeito à senhora eurodeputada Catarina Martins, mas alguém que mata 30 pessoas, a primeira coisa a ser colocada em cima da mesa são questões de dignidade do agressor e não da vítima? Ou das vítimas? Enfim. E depois ainda mentiu a dizer que o Chega era a favor da pena de morte. Se me perguntarem de um ponto de vista ético e moral, há quem vá dizer certamente que a pena de morte se justifica. Eu não concordo com a pena de morte por uma simples razão, que é o erro do Estado. Porque o Estado falha imenso, como sabem. E o sistema judicial às vezes também falha. Ninguém é perfeito. E se o sistema judicial falhar a prender alguém, o sistema judicial pode, e bem, retirar essa pessoa porque condenou erradamente. Isso acontece, não é? Agora, se condenar erradamente alguém a pena de morte, isso já não é reversível, porque a pessoa já não pode voltar à vida. Por isso, por essa questão do erro do Estado, é que eu sou contra a pena de morte.
Mas enfim, vamos prosseguir. Permita-me um atalho. A escola pública não estaria em risco com André Ventura Primeiro-Ministro. Aliás, eu andei na escola pública. Portanto, a escola pública tem uma missão essencial, que é educar, que é permitir que aqueles que não têm tantas oportunidades o possam ter. Agora, uma coisa é defender a escola pública, outra é defender a escola pública e querer atacar a escola privada, ou querer atacar os colégios. Certo. Nós o que defendemos é que escola pública e privada devem existir em harmonia e que uns não são mais do que os outros. Permita-me voltar aqui à questão da Constituição, na qual vai precisar, apesar de tudo, dos seus parceiros de direita, a quem fez o convite, até ao momento não tem resposta. Entretanto, o PS vai mudar de líder. E está visto que o novo líder do PS está a fazer uma espécie de sedução ao PSD para uma espécie de centralão, um pacto de regime, qualquer coisa, chamemos-lhe, que continua a afastar. Atenção, ouvi um comentário, eu só vi assim de relance, se calhar li mal, mas enfim, que havia a questão do enriquecimento ilícito porque o Ventura, a determinada altura, queria retirar os bens de alguém que ainda não tinha sido condenado. Aí é a única questão que eu concordo que possa haver efetivamente alguma coisa ali em cima da mesa com a qual eu não concordaria, porque uma pessoa só deve sofrer as consequências penais se for condenada por isso. Foi a questão que ele menos abordou, na questão do enriquecimento ilícito aprofundou mais as outras. Mas sendo isso, e eu também não quero estar a colocar palavras na boca dele, porque ele também não aprofundou isso, ok? Mas sendo isso, aí concordo. Aí não concordo com o Ventura, claramente. Concordo com quem colocou essa questão, já não consigo ver o comentário. Mas aí, claramente, presunção de inocência. No resto, não me parece nada de radical. O Chega, como é que está a ver este movimento? Vejo da mesma forma como todos veem e como viram em 50 anos. Quando ameaçados, PS e PSD juntam-se para defender o pior dos tachos, dos interesses e da corrupção. Não estou a dizer que aqui o José Luís Carneiro ou outro está a juntar para se proteger da corrupção, mas repare, o Partido Socialista queria ganhar as eleições, não ganhou. Agora, aparentemente, vai ficar atrás do Chega. Já está com medo de perder lugares, aparentemente, que andam aí a discutir, de distribuição no Estado, nas secretas, no Tribunal, etc. Eu vou dizer uma coisa, eu preocupo-me zero com isso. Nós queremos mudar a vida das pessoas e, por isso, quando eu olho para estes acordos de bastidores e vejo o medo do PS e do PSD de que o Chega lá possa chegar e, portanto, mais vale bloquear, eu digo-lhes isto. Olhem para os votos dos nossos imigrantes. Percebam porque é que as pessoas que estão a sair de Portugal e se conseguem distanciar um bocadinho deste ambiente tóxico, dizem, eu quero uma mudança no meu país, eu quero que o Chega possa ter a oportunidade de governar. E o que vejo, infelizmente, é que o PS não aprendeu nada. Vai mudar de líder, mas já está preocupado em garantir que as nomeações para determinados lugares terão acordo de PS e PSD. Eu vou-lhes dizer aqui uma coisa que ficará para o futuro. Façam os acordos que quiserem, distribuam os lugares que quiserem. Eu estou preocupado em transformar o país, em dar dignidade às pessoas. Eu não quero saber de lugares. Eu quero saber de mudar a vida das pessoas. Por isso querem fazer acordos escondidos, querem fazer acordos de bastidores, querem impedir o Chega, querem fazer muralhas, querem fazer cordões sanitários. Rodrigo, façam. Um dia esbarrarão com a vontade da população ainda maior do que viram agora. Eu ouvi aqui, se me permitir dizer isto, o Henrique Monteiro, que é uma pessoa que eu considero bastante e que acho que é intelectualmente uma pessoa bastante válida, dizer esta coisa extraordinária que é, temos que acabar com esta coisa dos acordos serem transparentes na nossa democracia. PS e PSD têm que se entender fora dos holofotes da comunicação social e do conhecimento do público, porque a transparência está-nos a levar ao abismo. Tu vê onde pessoas inteligentes, atenção, que eu considero muito, pessoas inteligentes chegam com medo do Chega. Já vale tudo. Fazer tudo às escondidas. Quer dizer, só falta alguém vir à televisão e dizer assim, prendam o homem. Quer dizer, prendam-no. É a forma mais fácil. Está visto. Eu acho que eu acho que já disseram isso. Acho que já disseram isso. Não nesta instância, mas acho que já disseram isso. Só um pormenor, depois a mesma pessoa que fez esse comentário disse que essa era a única questão constitucional. Não é. O número de deputados também tem uma limitação estipulada pela Constituição e por várias vezes o Chega teve o debate recusado, ou pelo menos houve essa tentativa, da prisão perpétua no Parlamento pelas questões de anticonstitucionalidade. Até porque a Constituição, tecnicamente nos moldes em que está, proíbe a prisão perpétua. O que pode acontecer é a acumulação de penas. Ou seja, em vez de haver prisão perpétua, pode ser condenado a 3.500 anos de prisão. Eu sei que é um bocado, enfim, parvo, ou, enfim, não faz muito sentido, mas todas estas questões são de âmbito constitucional. Umas mais profundas, outras não, mas todas são. Voltando aqui a esta questão do André Ventura. Esta parte que ele diz aqui é exatamente o que ele quer. A pior coisa que pode acontecer ao Ventura neste momento é o Luís Montenegro dizer-lhe, André, anda cá, vamos fazer um governo e eu dou-te 3 ou 4 ministérios. É a pior coisa que pode acontecer ao André Ventura. Especialmente se nesse governo o Luís Montenegro se sair bem. E a conjuntura internacional agora vai ser importante para ditar qual é que vai ser o futuro da AD e qual é que vai ser o futuro do Chega.
Porquê? Porque nós agora estamos a entrar num período que eu creio que pode ser similar àquele florescer económico que nós tivemos pós-crise da Troika aqui em Portugal. O que é que eu quero dizer com isto? António Costa aproveitou um clima económico mais favorável do ponto de vista da conjuntura internacional. As crises da dívida soberana estavam a ser resolvidas na Europa, no pós-2010, 2012, 2013, 2014. Entra no governo nessa altura e até 2019, 2020, o clima económico, até à pandemia, era relativamente favorável. Depois entramos novamente numa questão complicada do ponto de vista económico, um período inflacionário grande, também com excesso de impressão de moeda do BCE, e agora estamos a entrar novamente numa ascensão, num aquecimento económico, no pós-crise inflacionária e no pós-crise pandémica. Ou seja, isto pode ditar alguma favorabilidade à governação de Luís Montenegro, mas ao mesmo tempo Luís Montenegro vai ter que ter atenção a uma coisa, que é o tópico da imigração. Eu já disse isto várias vezes. Se Luís Montenegro, por muito boa que seja a política económica, que também, digo-vos já, não foi grande coisa, e não estou a fazer uma crítica em si ao Luís Montenegro, porque ele, verdade seja dita, também não teve tempo para aplicar medidas estruturais. Ele governou 11 meses e desses 11 meses, 2 foram de verão e 2 foram de orçamento de Estado. Tecnicamente, ele na prática governou meio ano, e em meio ano ninguém muda país nenhum, absolutamente nenhum. Portanto, isto para dizer o quê? Que se Luís Montenegro não tiver atenção na questão da imigração, das questões de identidade nacional nos próximos 3 ou 4 anos, vai acontecer aquilo que o André Ventura está aqui a dizer, em que as pessoas vão continuar cansadas independentemente da conjuntura económica. Porque Portugal não é um clube de futebol. A seleção joga, mas até aí há sentimento de pertença. Portanto, dependendo do que é que vai acontecer nestas duas métricas, a favorabilidade económica a nível internacional e também as questões da gestão a nível executiva por parte do governo nas questões de imigração, isso vai ditar um pouco da evolução do expansionismo do Chega ou da retração do Chega. Ponto institucional também. Se o PSD e o PS se formarem quase num bloco central informal, ao que tudo indica em viabilizações do Orçamento de Estado, isso acaba por favorecer o Chega, não no ponto de vista político, aliás, não do ponto de vista económico ou de imigração, mas sim do ponto de vista político.